da imagem confiável. O engenheiro da Intel ainda destaca a importância da renovação de dispositivos antigos por modelos mais modernos com as novas tecnologias de proteção. E lembra que investir em segurança é sempre mais barato que lidar com os prejuízos de uma invasão. Assunto do dia. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. No ponto mais alto da cidade, a mais paulista das rádios, Trianon AM 740. Música, esporte, informação, prestação de serviços, utilidade pública, bem no meio do seu rádio. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Aqui no retorno do Metrópole em Foco, recebendo aqui hoje aqui conosco aí o Márcio Zamboni, esse palmeirense do coração. É Zamboni. Ele é advogado, tem formação aqui pela Universidade Paulista, aqui da casa, né? E pós-graduado em Direito Notorial e Registral pela Escola Paulista de Magistratura, também estudou ali o Direito Processual Penal. É pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera e ele se coloca ali como um pai atípico, né? Ele tem filhos com diferentes diagnósticos. 4, hein? 4 filhos. Ó, nós empatamos aqui. Eu tenho 3 meninas e 1 menino, né? Estamos em par de igualdade. Em par de igualdade. E olha, então eu não sei qual é a idade do seu menino. Qual? 2 anos. Se prepare, porque irá ficar folgado. 4 mulheres para cuidar dele. Já está. Então, olha, eu sei porque 4 mulheres o camarada fica tranquilo na vida. As 4, a mulher é mais preocupada. O homem é. Mas ele está aí, ó. Filhos diferentes diagnósticos, descobriu aí na vida adulta ser neurodivergente. Ele defende um projeto de lei que visa a isenção de impostos para famílias atípicas, o reconhecimento do cuidado invisível, a empatia como política pública. Antes de mais nada, bom dia, doutor Márcio Zamboni. Bom dia, meu caro. Bom dia a toda a nossa audiência. E quero fazer uma correção aí, hein? 2. Eu teria uma honra de ser palmeirense em homenagem ao meu nono. A família Zamboni, italianos, meu nono era palmeirense, mas eu não seguia a trajetória dele. Ele é São Paulino. Eu sou São Paulino. Eu perco aquele. O Célio vem aqui, o Célio é São Paulino, eu não sei se ele é preto, se ele é vermelho, se ele é branco. Mas ele é São Paulino. Roxo. Célio. Roxo. Tamo junto. Estamos em maioria, Célio. Nós estamos em pé de desigualdade. Pronto. Célio Egídio, jornalista, comentarista, nosso velho e querido amigo aqui. Está chegando o final do mês, né? Nós já estamos batendo, porque esse mês aqui termina. Fazendo hora extra.
Fazer uma estrinha, né? Como é que é, né? Veio buscar o soldo? Não, é a hora extra porque tem que pagar IPVA. Bom dia aos nossos amigos do Metrópole em Foco, na nossa Rádio Trianon. É muito bom estar aqui na bancada com o Pedro, com o Dr. Márcio, para conversar com um assunto muito importante. O brasileiro ainda não se preocupou muito porque não atingiu no bolso nem no cotidiano. Já os advogados já estão em pânico, os tributaristas, os contadores já perderam os cabelos, porque essa reforma tributária ela está chegando, vai mudar muito a nossa vida e com certeza hoje teremos um programa muito, muito interessante com o Dr. Márcio. É bom, é lógico que a gente vai explorar um pouco essa questão do neurodivergente, né, doutor Márcio? Mas ele está aqui também para falar sobre reforma tributária. Isso tem deixado, olha, para os ouvintes, até para mim mesmo, que sou um leigo no assunto, a gente vem acompanhando aí essas questões, né? Mas até onde isso aí vai chegar? Né? Até onde vai chegar e até onde impacta a vida do cidadão comum, do trabalhador, de tudo isso. Então, Célio, você como um advogado também, e também dentro dessa área tributária, né? O escritório também faz, né? Nosso foco é mais empresarial, aí não tem jeito, você Obrigado, né? esbarra no civil empresarial, esbarra no... Até ontem estava me questionando, você é da polícia, por isso que não fez direito penal, processo penal, né? Eu falei, camarada, imagine eu, né, o perfil que tive, a carreira que tive, entrando num CDP para um alvará de soltura de um cliente meu. Ia ter um conflito ético, né? Aí falou, não, melhor eu preparar em outra área, aí que já que eu gosto do direito, vamos para outro caminho. Tá certo. Então, bom, doutor Márcio, antes de a gente conversar um pouco sobre famílias atípicas, que é um tema que também me interessa muito, o meu mestrado é em Direito de Família, então Bacana. é uma área que, nossa, me instiga, mas acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre direito tributário aqui e falar da reforma da Previdência, para o nosso ouvinte, principalmente, compreender o que está acontecendo aí, né? Então, doutor, dá para traçar um panorama aí de calendário de implantação, de mudança, UVA, UCP, UV, alguma coisa aí, né? Agora temos toda uma nomenclatura. Foi sim, a gente estava acostumado com os IPTU, IP já muda tudo, então o que vai acontecer aí nos próximos meses, doutor? Bom, vamos lá, Célio. Bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência. Célio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que é tão relevante para todas as pessoas, não só para os empresários, mas para toda a população, porque todos serão atingidos indistintamente. O que acontece? A reforma tributária, Célio, ela veio com o propósito, com a premissa de fazer uma simplificação. Eu sou um pouco crítico com relação a essa premissa e ao longo da nossa conversa aqui eu vou colocar quais são as minhas críticas com relação a isso, mas só para a gente traçar aqui um panorama para as pessoas entenderem. Antigamente nós tínhamos ICMS, COPIS, COFINS, IPI, imposto de renda, CSLL, vários impostos. Com a reforma tributária, nós aglutinamos vários tributos e agora nós vamos ter o PIS e COFINS vira apenas CBS. O ICMS e o ISS, tá? O ISS ele é municipal e o ICMS ele é estadual. Eles viram o IBS, tá bom? E continua o IPI. O IPI ele vai ser o imposto seletivo para você ter uma proteção para os produtos da Zona Franca de Manaus. Para a gente falar assim em termos amplos, esse é o nosso cenário. Então nós teremos CBS, que substitui PIS/COFINS, IBS, que substitui ISS e ICMS. Tá bom? A principal prerrogativa do IBS é evitar a guerra fiscal, tanto entre municípios quanto estados. Então, vai ser uma alíquota única para todo o território nacional. Então, esse é o cenário colocado da reforma tributária. Tá? Qual é a minha crítica com relação à questão da simplificação? Eu penso que
Se o objetivo fosse única e exclusivamente fazer a simplificação, bastaríamos aumentar as escalas do Simples Nacional. Nós já temos um regime tributário simplificado, que é o Simples Nacional. Simples. Tá? Então, bastaria hoje o Simples Nacional, empresas que faturem até 4.800.000 podem ficar no Simples Nacional. Bastaria você ampliar esse teto do Simples Nacional. Um exemplo, colocaria aí 50 milhões, porque acima de 78 milhões já é obrigatório o regime do lucro real. Então, entre 4.800.000 e 78 milhões, você pode ficar ali no lucro presumido. Tá bom? Isso quer dizer que eu não posso ter uma empresa no lucro real que fature menos de 78 milhões? Pode. O lucro real ele é obrigatório para quem fatura mais de 78 milhões. Mas eu posso ter uma empresa que fatura 3 milhões ao ano que faça a opção pelo lucro real. Tá? Então, isso tem, tá? Isso não é mosca branca. Se a empresa tem, qual é o fator importante para você optar ou não pelo lucro real? É a questão da tua margem de lucro. Então, se você tem um lucro alto, você vai fazer a opção ou pelo Simples Nacional, se você não faturar mais de 4.800.000, ou você vai fazer a opção pelo lucro presumido. Tá? Então, você tem uma faixa de presunção de lucro e aquele lucro, 32%, é tributado. Se você tem uma operação em que a maioria da tua receita é com gastos, tá? Vale a pena você ter a opção pelo lucro real. Então, a minha crítica, quando se fala que a reforma tributária veio para simplificar, a minha crítica não precisaria dessa reforma para você simplificar o que nós temos hoje. Manteria o que a gente tem e aumentaria a faixa do Simples Nacional. A gente teria muito mais segurança jurídica. E por que eu falo isso? Porque nós vivemos em um país em que direito tributário é 100% demanda jurídica. Então nós já temos aí, desde a Constituição de 88, muitas teses já firmadas e que nos dá segurança jurídica. Você implementar um novo sistema jurídico e começar a sedimentar uma nova jurisprudência, isso vai levar um certo tempo. Então, essa é a crítica que eu faço com muito respeito. Com muito respeito. Acho que a reforma ela avança em alguns pontos, mas eu penso que, sob a premissa única e exclusiva de simplificação, nós já temos um regime extremamente simplificado, que é o Simples Nacional. Simples, né? Agora, o senhor falou aqui em IBS, que ele inclui aí o ISS e o ICMS, que são impostos municipais e estaduais. Um é imposto sobre circulação de mercadorias e Isso, ICMS. o outro é só sobre serviço. Só sobre serviço, é municipal esse aí. Exato. E aí seria o quê? Uma alíquota única para todos os estados. Exato. Então aquele negócio de eu vou dar um incentivo fiscal não vai existir. Não, acaba a guerra incentivo. fiscal. Com a reforma tributária, a criação do IBS, você encerra a questão de guerra fiscal. É bom ou ruim? Porque nós temos. Seria a minha pergunta. Porque nós Isso temos é saudável. municípios Então, não é que saudável. se não der o incentivo fiscal, as empresas, por que eu vou para lá? Por que eu vou... Pedro. Essa era a minha, doutor, é a minha pergunta. Eu vou dar um case aqui, a cidade de Extrema. Exato. Uma cidade que eu conheço desde a minha infância. Ela é hiper pequenininha, 5.000 Ao habitantes. lado ali de Bragança Paulista, né? De vizinha ali. Ah. Hiper pequenininha, 5, 10 mil habitantes. Aí houve um conjunto de prefeitos, uma sequência, né, de administrações públicas que criaram hoje, Extrema hoje é um dos maiores PIBs aí do Minas Gerais, né?
mas a cidade continua até pequena. E sem a guerra fiscal, isso seria impossível, né? O que nós vamos estagnar a cidade pequena e privilegiar o grande centro comercial? Então, o que acontece? Respondendo à pergunta, se é bom o fim da guerra fiscal, sobre qual ótica? Né? O direito tributário, ele tem a ótica do contribuinte e a ótica do governo de arrecadação. Sob a ótica do contribuinte, isso é ruim. Por que é ruim? Porque você passa a ter uma alíquota infinitamente maior. Então vamos lá. O ISS, ele variava de 2 a 5%. Certo. O IBS, a expectativa de alíquota dele está ali não foi definida ainda, mas está na faixa de 18%. É muita coisa. Meu, Isso vai ter uma repercussão no setor de serviços muito grande, mas gigantesca. Porque imagina, uma pessoa que recolhe de 2 a 5 passa a recolher 18. Quem vai pagar isso? De repente vai haver aí uma grande sonegação de impostos, porque tem aquele lance da curva de Laffer, né? Que se a alíquota é zero, ninguém fatura nada, ninguém paga nada. Mas também se você colocar 100, vai continuar também não arrecadando nada, porque vão sonegar, porque... Então, essa é uma estatística que a gente tem e que eu falo que cerca de 40% das empresas de serviço irão fechar as portas no primeiro ano de 40%. No primeiro ano de implementação da reforma tributária. E o porquê isso? E aí vem uma fala sua na apresentação do tema, de que muita gente não está se inteirando do que está acontecendo. não, E realmente tem muita gente que não. E o pequeno empresário, infelizmente, ele não tem uma equipe para assessorá-lo e ele não tem tempo de ficar pesquisando sobre direito tributário, meu amigo. Em grandes corporações, isso já é um assunto a ser tratado com muito cuidado. Para um pequeno empresário, ele não. Então, Até assim, porque ele também não entende o juridiquês da coisa. Perfeitamente. Então, assim, o que infelizmente, e assim, eu quero que os pequenos empresários prestem atenção no que eu vou falar. Quem não tomar cuidado com essa alíquota de IBS e não souber calcular o seu preço, vai fechar as portas. Porque a pessoa vai continuar praticando um preço quando ela tinha um ISS de 2 a 5%, só que ela vai recolher 18%. Só que muitas vezes o lucro que ela tem na operação dela não dá essa diferença de 13%, de 15%. No final do dia, o cara não tem uma empresa de serviço que ele fatura líquido que vá para o bolso dele 15%. Então, o que vai acontecer? Num primeiro ano, ele vai começar a rodar negativo. Para um segundo ano, talvez ele já não tenha mais fôlego. Pode dar uma quebra geral? Com certeza. Temos aí, infelizmente, temos essa visão. Mas existe alguma coisa positiva nisso aí? Ou só Deus sabe? É um sistema simplificado. Acho que para o consumidor, doutor, vamos lá para o nosso ouvinte, nosso consumidor que tem lá seu saláriozinho suado, né? A pensionista do INSS, né? Aquela que recebe lá a pensão do servidor que faleceu. A minha preocupação é para esse vulnerável, né? Eu costumo brincar aqui com o Pedro, dos 200 e poucos milhões, a gente se preocupa com 100 milhões, porque esses 100 milhões ele não tem muita folga no orçamento. E o pequeno empresário também não tem essa folga, né? O pequeno empresário, a gente conviveu muito na pandemia, né, Pedro? A gente conversou muito com as periferias, com as franjas da cidade.
Ele não tem muita folga, é o que pagou o almoço, paga a janta, o que pagou a janta no outro dia paga o almoço, a venda da manhã Ele paga. sobrevive. Sobrevive. Ele só E sobrevive. num modelo desse, ele vai ter que aumentar preço. Ele vai ter que aumentar preço. Se ele aumentar preço, aquele Mas então, que é o pensionista, que tem um salário mínimo, ele vai perder o cliente. ele não é que ele vai perder cliente, é porque ele Não vai vai ter que ter, aumentar não vai O ter outro consumidor valor vai não vai ter perder folha. poder de de compra. compra. Então, E o empresário que não conseguir ter a consciência de que ele precisa aumentar o preço dele. E aí o que vai acontecer? Muitos empresários vão falar assim, não, eu vou continuar fazendo o meu preço. não dá. E aí ele vai continuar fazendo o preço dele, mas aí então ele não vai recolher o tributo. Vai chegar uma hora que isso vai estrangular. Então, Sim. Vai chegar uma vai hora. colapsar. vai vem a colapsar. sonegação, e o cara vai deixar correr, porque não pagou o primeiro, não pagou a segunda, ele não paga mais. Então, assim, a chance de haver um movimento de informalidade É muito grande. muito maior. Muito maior. Bom, E voltar a circular dinheiro no mercado, né? exato. E é Exato. também uma coisa nova que nós estamos experimentando aí. O Pix já faz o quê? Uns 6 anos, mais ou menos. Então, mas com O a reforma papel- tributária, O papel vai começar a circular novamente. então, com a reforma tributária, vai ser implementada uma ferramenta que chama Split Payment. O que é isso? Quando você pagar um boleto que é vinculado a uma nota fiscal, Certo. a parte da tributação já é recolhida antecipadamente. Então, se eu fizer uma venda, vou dar um exemplo de 30 mil reais e dividir isso em 3 vezes, toda a carga tributária vai ser cobrada na primeira parcela. Entendi. E já não cai na conta da empresa que emitiu o boleto, a nota. Já vai direto para a conta do governo. Se o comprador não pagar o segundo e o terceiro boleto, Quem fica no prejuízo, o outro governo não saiu no prejuízo. o governo garantiu o dele. Que beleza, hein? Ui, eu pensei que fosse Nós diferente. vamos voltar, Pedro, aos 10 Não, cheques nominados. Porque Mas já vai- está isso vai voltando, ter- tá? vai Cheque já está voltando. Eu ouvi descontar. falar isso aí. Cheque já está voltando a circular no mercado. E existe um movimento muito grande de cheques prescritos no mercado. Sim, Porque a pessoa dá o cheque, eu dou o cheque para o Pedro dá o cheque para o Célio dá o cheque para o João, e ninguém deposita meu cheque. Aí dá lá, a depender da praça, dá os 6 meses, prescreve o cheque. Então, assim, estamos diante de um cenário um pouco nebuloso. O doutor está me deixando preocupado. Não, eu não sou alarmista, tá? Não, mas é Eu não sou alarmista, Não, mas é uma mas a gente realidade. precisa ser realista e se Realista. Mas vem prevenir. cá, e lá no Congresso, o pessoal está discutindo isso, está discutindo o sexo dos anjos, mas não está vendo a que ponto isso aqui pode chegar? Ô Pedro, nós não estamos aqui entre pessoas inocentes, certo? Sim. Eu tenho essa consciência. Você acha que parlamentar entende de direito tributário? Mas ele tem que ter ali os seus assessores que tem que entender. Ele tá discutindo uma matéria. Ele tem que ter alguém ali que oriente ele nessa matéria. Pelo Sim. menos, né, assim, a grosso modo é isso que eu vejo. Eu não sou obrigado a entender de tudo. Sou um Perfeitamente. parlamentar, não, certo? Não vamos discutir saúde, não sou obrigado. Quer dizer, deveria ser, mas assim, eu vou procurar me informar o máximo possível. Mas eu tenho que ter alguém que me oriente naquele sentido. Sim, mas o parlamentar ele recebe essa orientação, só que nem sempre é essa a preocupação de quem está orientando. Sim, sim. Ali, os assessores ou quem faz esse tipo de assessoria, de consultoria, ele é muito mais voltado para a técnica jurídica. Tá? E aí esse papel de fazer esses alertas, isso aí deveria vir muito mais de um Ministério da Fazenda, que vai ter o impacto
entendeu? O tributarista, quem entende de direito tributarista, ele é técnico. É quase que, olha, assim, 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 ele vai querer fechar as brechas para não haver nenhum tipo de... Então, temos um cenário aí. E aí você me perguntou como que vai ficar esse cenário. Então vamos lá. Empresas que se instalaram fora de grandes centros, na minha visão, essas empresas tenderão a voltar para os grandes centros urbanos. Exatamente. Tá? Eu recentemente mudei minha residência aqui de São Paulo, estou morando em Barueri. Barueri é uma cidade tipicamente desenvolvida por causa do ISS. É a menor alíquota de ISS do estado de São Paulo e talvez do Brasil, lá cobra 2% de ISS. Então as empresas todas foram para onde? Para Barueri, porque tem seu escritório, tem um incentivo fiscal de ISS. Agora, sim. Qual é a minha visão? Vai haver, dentro dos próximos anos, um esvaziamento da cidade de Barueri. Por quê? Concordo. Ninguém está em Barueri Porque quer. porque quer. Exato. As empresas, tá? Eu tô falando. A parte sim, residencial não se ali não não- se é. não se discute. Mas as empresas, elas estão ali por quê? Por uma questão de Uma economia. questão tributária, uma Não, questão de benefício tributário. Exato. Então, as empresas de serviço estão localizadas ali por causa... Então, assim, eu penso que nos próximos anos, com a implementação das alíquotas, essas empresas tendem a sair dessas cidades que têm esse incentivo e ir para os grandes centros, que têm mais estrutura. Então, empresas lá em Barueri sofrem com contratação de mão de obra, por quê? Porque uma pessoa que mora em São Paulo não quer pegar o trem para ir para Osasco, para pegar outro Três, trem, para ir 4 para horas, Barueri, para pegar... 2, 3, Então, 4 a empresa ela horas de tem um viagem. benefício tributário, que se converte em benefício financeiro, só Mas que ela carece de mão de carece de obra mão de obra especializada. E isso eu conheço bem, doutor. Eu volto a falar do case extremo, que a gente tem um grande laço lá naquele canto do estado. Extrema é a geral. mesma coisa de Barueri, Mesma é coisa. similar. Ela nasceu, né, pela razão da guerra fiscal, saiu do zero, hoje uma potência em termos de PIB. Mas aí, Pedro, mão de obra. Primeiro começaram a coletar na região. Aí já tem um ônibus, tem isso, tem aquilo da empresa, aquela situação, porque não tem transporte público, você não tem uma série de coisas. Aí a moradia para assim o gerente, para o diretor, também não tem. Então começaram a vir para Bragança. Então começa aquela dinâmica. Agora você passa, como o doutor está passando uma régua aí na questão tributária, o dono da empresa lá, o presidente, né? Peraí, se eu tenho um galpão lá de 20 mil metros de extrema, eu estou tendo essa trabalheira danada, tentar achar casa para o meu diretor morar. O escritório é tudo de São Paulo. Aqui eu tenho no máximo um Exato. trabalhista e eu não confio muito no trabalhista que está aqui. Né? Tem essa Exatamente. também. Exatamente, não confio muito nesse trabalhista que está aqui. O escritório é tudo de São Paulo. Daí ele vê, para quanto que vale meu galpão? Sei lá, 50 milhões. Quanto que é um galpão na Vila Maria? Como ela está uma área deteriorada, aquele mesmo galpão, ele vai falar, pô, aqui está 5. Exatamente. Ele vai olhar assim para o departamento de engenharia dele e falou, ó, vai lá, Acaba com reforma isso, tal, vamos verificar, reúne todo mundo, eu estou saindo daqui. Até porque, Ele vai ter vantagem econômica, vantagem no relacionamento e o tributo que é Nós estamos aqui, o o estúdio Avenida Paulista, certo? Avenida Paulista. Como que está a taxa de ocupação da Avenida Paulista? Então, agora dizem que agora vai começar a melhorar. Dizem. Vai começar a Porque- melhorar. Por quê? Porque as pessoas estão voltando, saindo do home office e voltando ao presencial. Pode ser parte isso e você vai sentir que parte serão empresas que estão retornando para São Paulo. Exato. Eu conversei com... É interessante essa visão. Eu conversei com uma pessoa da área, dessa área imobiliária e tudo. Ele falou, começou a Paulista, não só Paulista, mas falou Paulista, Faria Lima, Berrini,
era assim, é, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, já começou a ficar mais vazia. Tá? E ficou muitos imóveis ociosos aqui, parados, isso, aquilo. Com a pandemia, as empresas com o home office, para que eu ia ter um local, que eu tinha um andar inteiro, vou ter um quarto de andar agora. Então começou a diminuir e ficou muita coisa ociosa. Só que somos seres humanos que necessitam. Somos seres humanos que necessitam de convívio social, né? Ninguém vive na sua oca isolado. Não. Gostei do oca. Gostei da oca. Eu queria fazer uma... Esse fenômeno imobiliário na Paulista, a gente nunca via uma laje livre na Paulista, né, Pedro? Até há pouco tempo Tem não prédio tinha aqui, laje ó, livre. em Laje. frente aqui a Gazeta, nós temos um prédio aí que seria do Banco Sumitomo, do antigo Banco Sumitomo, que era para fazer o hard rock, café, o hotel, aquele tá parado, é um prédio inteiro parado, ninguém acredita naquilo, pichado na Avenida Paulista, pichado. Agora esse Mas já começaram a pode limpar, acontecer. alguma coisa vai acontecer. O home office, ele já, de fato, Pedro, tá certo. Eu vejo pela minha filha, tá num banco europeu, que antes era um dia presencial, 2, 3 dias presenciais. Já mudou totalmente a dinâmica. Só que essa novidade que o doutor, eu não tinha colocado no meu HD aqui, essa possibilidade das empresas que estavam em algum local por causa do ISS. Por que não Paulista, né? Por que não ficar aqui no centro de tudo, né? Agora, doutor, o senhor falou aí no simples e falou no lucro real. Certo. O que é melhor, hein? Depende do teu ramo de atividade e depende do teu percentual de lucro. Porque já tem muita gente que está reclamando do simples. Fala, pô, eu não faturo tudo isso, mas todo mês me chega aí a DAS aí para pagar aí, que é violenta. Então, mas ruim com ele, pior sem ele. Mas então, e outros que pagam pelo lucro real, simples, vamos lá. E fala que paga imposto demais pelo lucro real. Vamos lá. O Simples Nacional, ele aglutina todos os tributos. Só não o INSS. Que é a parte patronal do INSS. Mas o Simples Nacional engloba o INSS patronal. Sim. Tanto que tem empresas que fazem um planejamento tributário meio mandrake para colocar a mão de obra numa empresa do Simples Nacional para ter um baixo recolhimento de INSS e mantém uma empresa no lucro real, no lucro presumido, para ter a movimentação financeira. Então ele carrega a mão de obra, isso é muito comum aqui em terras tupiniquins. Ele carrega uma empresa do Simples Nacional com a mão de obra, e aí ele fatura ali naquela empresa do Simples Nacional o suficiente para pagar a mão de obra, tá? E o restante ele fatura por outra empresa, que aí para não ter o problema do teto dos 5 milhões, dos 4 milhões e 800. O proprietário, ele quem tem uma empresa no Simples Nacional, o INSS já tem uma alíquota lá. Agora, ele paga também o INSS sobre a sua retirada, o seu prolabore. Não. Não paga? Não. Aí o que a gente tem é a questão da nova lei que veio aí em dezembro, que é a tributação dos 10% sobre a distribuição de dividendos. Com relação a isso daí, nós, antes da entrada em vigor da lei, a gente já defendia que as empresas do Simples Nacional não seriam tributadas com esses 10% na distribuição de lucros e dividendos. E por que isso? E aí a gente vai lá para o tecnicismo tributário. Tá? A lei que criou o Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006. Tá? Então, só para a gente entender, a lei complementar, ela, pela Constituição, ela tem um rito mais... me fugiu o termo agora, mas um rito mais aprofundado, um rito mais solene de alteração. Tá
bom? E nós temos, abaixo da lei complementar, as leis ordinárias, que são as leis federais normais, comuns. Vamos colocar assim para os nossos ouvintes entenderem. Exato. A lei que trouxe essa questão dos dividendos, ela é uma lei ordinária. Existe uma técnica em direito que é: uma lei ordinária não pode alterar uma lei complementar. Certo, doutor Célio? Com certeza. Absurdo. Então, assim, a lei que trouxe a taxação, digamos assim, a tributação de 10% sobre os lucros e dividendos é uma lei ordinária. Ela não tem poder de se superar a uma lei, de se impor a uma lei complementar. A lei do Simples Nacional é uma lei complementar. Então nós já começamos a ter decisões liminares, judiciais liminares, falando: olha, não incide a tributação de 10% sobre a distribuição de lucros e dividendos de empresas do Simples Nacional, porque a lei ordinária não pode alterar a lei complementar. E na lei complementar fala que está incluído ali todos os tributos. Entendi. Então, Olha, nós estamos numa época de eleição, num ano eleitoral. Essa reforma tributária, certamente esse ano vai ficar guardada. não, já entrou em vigor. Não, em vigor. Isso Mas tá tudo É em que ela vigor. tem um escalonamento Tá em vigor, Pedro. de Aplicação, entrar né? em É. vigor as alíquotas. Sim, Sim. mas não, certamente isso aí, como o senhor está falando, vai impactar muito. E o cidadão comum daqui a pouco está percebendo. Quando eu digo cidadão comum, é aquele que é o trabalhador, que ele vai no dia a dia dele, que ele não está muito familiarizado com tudo isso, porque a reforma tributária ela vai pegar as empresas primeiro, né? Exatamente. E, enfim, mas na hora que ele começar a perceber isso aí, ainda nós estamos em época de eleição? Não, 27 já. Não, vai já ser virou. 27. Começar. Não, só para você ter uma ideia, 27. a alíquota do IBS agora é 0,5%, tá? Esse ano. 0,5%. 0,5%. Que você abate do que você recolher de ISS. Então agora não teve aumento de carga tributária. Então foi tudo pensado. Tudo muito bem planejado. Muito bem planejado. Tem mandrake aí. Eu não né? gostei da frase, doutor. Não estamos com pessoas inocentes. Exatamente. Pedrão, eles iam colocar alguma coisa no ano eleitoral? Não, Não. não. Já é tudo de caso pensado. Já tô- O ano que vem, o facão vem. Assim, ó, Fica eu não até- gosto de entrar em conversa política, tá? Mas nós estamos diante de um cenário tributário que, ao meu ver, eu não vou defender aqui bandeira A ou bandeira B, mas ao meu ver, a depender de quem assuma assuma ou continue com o comando do país, pode ser que tenha sim uma alteração nessa reforma tributária. Tipo, como assim uma alteração? Vamos mexer um pouco, vamos dar uma canetada, Sim, né? sim. Porque a reforma tributária, ela não. Evasivo. Eu não gosto de entrar nesse viés político. Sim, mas infelizmente isso aí vai acabar. A Assim, ó, política sim. vai influenciar nisso. Não, deixa o doutor permitir, Felipe Pedrão. Pensa bem, né? Vamos voltar no mundo real. Uma coisa é o mundo técnico, tributário, né? Mundo real. Eu sou prefeito de Extrema. Sou prefeito de Cajamar. Sou prefeito de Atibaia, que tem grande centro logístico lá. Não, centro logístico, tem um centro logístico. Tem um, Atibaia é de direita, é de é esquerda, lá, todo mundo se não, esconde então, é lá. democrático lá. Tem barquinho. Então, tem- Atibaia, São Carlos, umas grandes cidades que têm alguns centros logísticos. Chega lá, ele tem o prefeito, tem um conjunto de deputados deles estaduais e o conjunto de deputados deles federais. Exatamente. Daí chega a primeira empresa grande, e fica no ouvir dizer que assim, a rádio peão chega no prefeito, ó, empresa X está indo para São Paulo. Pô, mas por quê? Vou chamar um empresário. Chama, não, sabe o que é? Tem um tal de IBS, UBS, sei lá, que mudou aí.
Hoje não é mais interessante eu ficar aqui. Daí vem outro, mas o que é? Daí o prefeito pergunta, que negócio é esse aí? Pergunto pro jurídico dele. Não, é um novo imposto. Aquele que eu expliquei para você há 2 anos, que tem reforma. Não, você não falou que a empresa ia sair da cidade. Aí passa uma semana, vem uma segunda empresa. Eu tô com um galpão lá da herança do meu trisavô lá, aqui no Brás. Aí volto pro Brás, do Brás, vou pro Brás. Pô, Brás, maravilhoso, Radial Leste e tal. Em Amelo, lindo. Daí ele, peraí, o segundo? Daí de novo ele chama o juiz dele, mas que negócio é esse? Daí ele falou, deputado, tá acontecendo alguma coisa que eu não gostei. É o que vai acontecer. O Carlos Alberto Fatorelli, antes de nada, mandar um abraço aqui pro Cláudio Bento, pro Salvatore Marco Pulvirente, pro Luiz Carlos Quartarolo, grande Quartarolo. E o Carlos Alberto Fatorelli está falando o seguinte, que na reforma ou implementação de alíquotas igualitárias, não haverá evasões de empresas grandes ou médias, não de mudança de localidade no Brasil, mas para fora do país. Então, né? Isso já começou, isso já está acontecendo, empresas brasileiras indo para o Paraguai. Tá? Porque ele não tem imposto de importação, então ele importa a matéria-prima, por exemplo, da China, tá? E aí tem a lei de Maquila, e ele exporta, então ele importa sem tributação e exporta pagando 1%. Então a tributação dele de importar e exportar... A competitividade dele é excelente. Excelente. Então assim... Não, há de se pensar nisso. Há de se pensar, não. Quantas empresas brasileiras já foram? Estão? Sim. Pedro, como é que é o nome do nosso ouvinte que citou? Foi o Carlos Alberto Fatorelli. Caro Carlos Alberto Fatorelli, aí na condição de advogado em 2016 ou 2017, fui numa missão com vários empresários, alguns advogados, para o Paraguai. Não o Paraguai que a gente costuma ir, né? O Paraguai, Tríplice Fronteira. Paraguai é Assunção, exato. Sede de poder, infraestrutura, energia elétrica, etc. Naquela época, Fatorelli, já existia esse mega incentivo. E a experiência de um dos clientes da minha época saíram de Atibaia e foram para Paraguai. E por incrível que pareça, pagando o salário, pagando os impostos, davam uma versão mais ou menos de 20% a 30% de faturamento a maior para a empresa. É que você deixa de ter um sócio institucional. Se é que você me entende. O sócio está. Quem Fatorelli, tem empresa tem sócio, né? Só para encerrar, e Fatorelli, eles tinham que atender os interesses dos povos nativos da região. Então, vamos dar um exemplo. A empresa ela se instalou, aí lá aquela tribo indígena que é da região, eles têm lá um culto próprio que eles param às 3 da tarde, das 3 às 5, fazem orações e tal. A empresa parava, respeitava, voltava a trabalhar e mesmo assim, com um lucro maior que o Brasil. Ô Célio, você tocou num ponto e inacreditável. Me permite extrapolar um pouco a minha competência no direito tributário. Mas uma outra questão que leva muitos empresários para o Paraguai também é a questão da legislação trabalhista. Lá você tem uma legislação trabalhista muito mais segura, muito menos, como que se diz, não vou falar menos protetiva, mas muito menos anti-empresário. Perfeitíssimo. Tá? Então, assim, tanto o trabalhista quanto o tributário, você migrar para o Paraguai, você tem ganhos astronômicos. Tá? E mais uma coisa, quando vai um empresário brasileiro para o Paraguai, ele consegue sentar com autoridades e ele é tratado com muito respeito. E eu pressuponho que deve passar na cabeça do cara assim, se lá ele paga tudo aquilo de tributo e o cara consegue sobreviver, aqui o cara vai virar rei, meu amigo.
Você tá entendendo? Então, assim, se você conseguiu sobreviver no Brasil com uma carga tributária daquela, com uma legislação trabalhista daquela, com uma jurisprudência trabalhista daquela, meu amigo, se você vier pra cá, você vai... Então, aí começa, aí quer dizer, a guerra fiscal não deixa de ser interna para ser externa. Eu te Exatamente. ofereço umas coisas, eu lhe dou, você vai ter um incentivo durante um ano, você vai ter uma alíquota de imposto Não, de mas lá, 50%. isso tudo lá, Não, Pedro, já está assim, muito estabilizado, não é durante um ano. Lá Não, tem a não, lei de não. Maquila que é pro resto da vida, meu amigo. Então, Não é por um ano, não é igual aqui, que você se instala aqui, eu te dou uma isenção de tal tributo, que não terá mais isso agora, lógico. por 10, 15, 20, 30 anos. Não, lá é uma coisa já consolidada. Estável. então, nós estamos correndo um sério risco, inclusive de trabalhadores saírem daqui para querer morar lá, para poder falar, olha, até porque a empresa precisa desses trabalhadores. Exatamente. Vocês vêm para cá e aqui. a Mas gente nós vai já ter- temos, como o nosso ouvinte aí colocou, nós já temos muitos exemplos de empresários Aí, Fatorelli. que não encerraram a operação aqui, Sim. mas que levaram grande parte da sua operação para lá e hoje não crescem mais operação no Brasil, só crescem operação no Paraguai. E só pegando a esteira do Fatorelli, falando já dessa questão, estamos falando da questão tributária nacional, em tese o fim da nossa guerra interna, talvez tenhamos uma guerra externa. Lá no Paraguai, né, o que a gente também observou, além dessa questão, né, estruturada, hoje já tem artigos de pessoas renomadas na área econômica indicando o Paraguai num curto espaço de tempo, quando eu falo curto espaço de tempo na história, 20 anos, como uma Suíça da América Latina. Com certeza. Olha, doutor, deixa eu E falar- tudo isso simplesmente com uma política tributária. Será que vamos invadir lá de novo, Pedro? Ter a nova Guerra do Paraguai versão século XXI daí? a guerra do Paraguai? É. Sei. Quando ele começou a melhorar, fomos lá e abatemos. Será que nós vamos ter uma nova, aí, um Dom Pedro III, aí, Quem é que vai? invadindo? Quem Aí? é que vai? Aí eu tô aposentado, eu não vou. Aqui vai um Dom Juan de Quinta. De Quinta. eu não Não vou. serve nem para ser trombadinha na Praça da Sé. Eu não vou. Trombadinha de quinta. Bom, o doutor Márcio Zamboni falou, olha, eu não gosto muito de entrar nessa questão de política, né? Mas nossa, não adianta, doutor. Tudo é política nessa vida, inclusive a reforma tributária. Com Não certeza. tem como não falar. Mas o senhor defende aí, em alguns casos, até umas isenções aí. E aí eu queria até, porque a gente vai bater aqui e nós vamos deixar, depois de conversar sobre famílias atípicas também, né? E aí a gente vai ter que esticar esses programas aí para ter mais programas. Com Mas certeza, assim, ó, será um prazer. Famílias atípicas, né? E o senhor defende, inclusive, aí, né? Alguma coisa sobre isenções de impostos aqui. Sim. O que para o senhor, vamos lá, o senhor é um pai, eu só mudando aqui meio de água para o vinho aqui, sou um pai atípico, eu falo, sou um pai atípico, ele tem filhos de diferentes diagnósticos. Exatamente. Eu gostaria de saber sobre isso. E ele também se descobriu como neurodivergente. Exatamente. O que é isso, doutor? Bom, vamos lá. O que é uma pessoa neurodivergente? Uma pessoa neurodivergente é uma pessoa que tem o funcionamento do cérebro diferente do que se é chamado de comum normal das pessoas. Certo. Então hoje você TEA, transtorno do espectro autista, é neurodivergência. Altas habilidades também altas habilidades, superdotação também é uma neurodivergência. Existem vários tipos de neurodivergência. Então, um cérebro neurodivergente é um cérebro que tem um funcionamento que em algum momento ele funciona diferente de um cérebro comum normal. Tá? E eu tive o prazer de ser pai de 4 filhos. Então,
eu vou fazer agora esse ano 25 anos de casado com a doutora Renata, para quem eu quero mandar um beijo, um abraço e dizer que eu a amo muito. E eu tive 4 filhos. Minha primeira filha é a Maria Eduarda. Hoje ela está com 20 anos, está fazendo psicologia. Como a minha Camila. Exato. E a Maria Eduarda, durante um tempo, a gente pensava que ela era muito desligada. E a gente Carolina. A gente costuma dizer que a gente parava na padaria e falava: filha, vai lá e compra 10 pães de sal e 5 pães doce. Ela voltava com 5 de sal. Aí você olhava e falava assim: filha, o que aconteceu? Ué, comprei os 5 pães de sal. E aí, durante muito tempo, a Maria Eduarda sofreu muito com a nossa, digamos, ignorância e desconhecimento da neurodivergência dela. Então ela sofreu muito por isso, porque a gente achava que ela era uma displicência dela, que era uma, né? Desligada. Uma falha simples. Exatamente. Colocava aquele, você tá desligado, E aí você depois, não presta atenção, depois de algum tempo, e aí ela ia fazer provas na escola, ela estudava, tal, se dedicava, ia fazer prova na escola, terminava a prova. E aí, filha, como que foi a prova? Ah, super fácil, super simples. Sério, filha? Ah, fiz a prova rápido, não sei o quê. Filha, mas você revisou a prova? Não. Mas filha, aí vinha a nota. E era boa? Não. Não? Ela sabia ela estudou, ela sabia a matéria, só que na hora de responder, ela atropelava tudo. E aí, depois de muita terapia, de acompanhamento com psicólogos e tal, ela foi fazer um laudo neuropsicológico. E aí ela foi diagnosticada com TDAH misto. Então ela assim, se ela tiver interesse em algo, ela pega e ela se concentra. Se ela não tiver interesse, meu amigo, ela não se concentra. E aí, por causa da Maria Eduarda, já ouviram falar naquele ditado que o caju não cai muito longe do cajueiro? Por causa da Maria Eduarda, eu faço, né, desde muito tempo já acompanhamento psicológico. E aí, conversando com a minha psiquiatra, ela virou e falou assim: Márcio, eu vou submeter você a um teste rápido aqui. Eu não sou especialista, né? Não é minha especialidade isso, mas só para ver se você também tem TDAH. E aí, num teste rápido, ela falou: se eu ficar com dúvida, muito obrigado. Se eu ficar com dúvida, aí você vai fazer um laudo mais aprofundado. E aí, num teste mais rápido, mais célere, ela falou: não tenho dúvida nenhuma, Márcio, você tem TDAH também. Tenho. Só que o meu TDAH é com hiperfoco. Então, o que é o TDAH com hiperfoco? Todo mundo acha que o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é só de desatenção. Sim. Mas não. Pode ter o hiperfoco, que é o meu caso. Então, se eu pego uma coisa e eu começo a resolver aquela coisa, enquanto eu não termino, eu não largo o osso. E minha mulher costuma dizer, ela fala assim: quem se beneficia são seus clientes, né? Porque eu pego um caso, enquanto eu não destrincho aquilo, enquanto eu não resolvo aquilo, eu não sossego. Então... Então a Maria Eduarda tem TDAH misto. Misto. Aí, por causa da Maria Eduarda, eu fui diagnosticado com TDAH com hiperfoco. Bom, aí nós falamos de quase metade da família. Não, só de 2. A família é composta de 6. Falamos de 1/3 da família. Aí vamos lá. Aí veio a minha segunda filha, a Manuela. A Manuela. Estou anotando aqui para não... Veio a Manuela. A Manuela hoje ela tem 7 anos. Ela veio depois de 13 anos da Maria Eduarda. Então a Maria Eduarda foi filha única por 13 anos e depois veio a Manuela. E a Manuela veio por pedidos e choros da Maria Eduarda. Um dia a Maria Eduarda virou pra gente e falou assim: todos os meus amigos têm irmãos, só eu que não tenho.
quando vocês morrerem, eu vou ficar sozinha. E aí isso mexeu com a gente falou, vamos ter um segundo filho. E aí antes da Manuela, minha esposa teve um aborto espontâneo, mas aí veio a Manuela. A Manuela, ela teve algumas demonstrações assim psicológicas que nos preocupou. E quando que isso nos preocupou? Quando veio a nossa terceira filha, a Maitê. A Maitê, ela tem síndrome de Down. E 4 aninhos, a Maitê tem 4 anos. E a Maitê, ela veio com síndrome de Down e ela teve que passar por uma operação no coração com 5 meses de vida. E isso foi um período para nossa família muito cruel, porque do nascimento da Maitê até 6 meses de vida, a Maitê, ela tinha infinitamente mais tempo de UTI do que de casa. E isso mexeu com a parte psicológica da Manuela. E a Manuela começou a ficar muito nervosa por causa da nossa ausência, porque a gente precisava ficar, a minha esposa ficava direto, ela ia para casa uma vez por semana para tomar um banho, dormir um pouco e trocar as roupas. E era essa a vida dela, era a vida de UTI, mãe de UTI. E a Manuela estava bem naquela fase de adolescência. Não, a Manuela estava com 3 aninhos de idade. A Maria Eduarda. Estava naquela fase de adolescência, que já é uma fase difícil, de conhecimento. Exatamente. E sempre toda essa... E a Manu, com 3 anos de idade, sentiu aquele abandono do pai e da mãe, porque estavam se dedicando ali a Maitê, que estava numa situação de internação em UTI hospitalar. E aí a gente foi fazer submetemos a Manuela a um teste neuropsicológico. E o laudo foi inconclusivo, porque na última semana de teste a Manuela estava muito nervosa, ela estava tendo picos de surtos nervosos assim. Então o laudo foi, mas veio com indicações de TEA e de superdotação altas habilidades. E aí minha mulher começou a ficar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí a Renata pegou e começou a pedir para que eu fizesse o teste. Eu falei assim, eu sou normal, meu. Fazer teste. Sou normal. Sou normal, sabe? E eu cresci com a minha mãe com um mantra assim. Eu venho de uma família relativamente humilde. E a minha infância eu convivi com coleguinhas que tinham um poder aquisitivo maior que o meu. Então minha mãe falava assim, filho, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Você não é melhor que ninguém, mas você também não é pior que ninguém. E isso ecoava na minha cabeça. Então, para mim, eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Só que eu sempre tive um jeito muito metódico de cobranças pessoais minhas e de cobrança com as outras pessoas. Então, para resumir um pouco da história, minha mulher me obrigou a fazer um laudo neuropsicológico. E aí quando eu fiz esse laudo, ele veio com confirmação do TDAH, hiperfoco e com altas habilidades. Então eu tenho superdotação, meu QI está ali próximo de 140. A média da população brasileira é de 80 a 100, digamos assim, a média é 90 por aí. O meu QI é próximo de 140, 138. Então, e isso me fez muito bem, porque lembra que agora há pouco eu falei que eu cobrava muito as pessoas e ecoava na minha cabeça, eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Isso fez eu relativizar e entender que a minha cabeça, o meu cérebro, funciona de uma forma diferente de outras pessoas. Eu tenho uma velocidade, e isso eu falo, pelo amor de Deus, sem
sem Entendi. arrogância, sem prepotência nenhuma. Eu tenho uma velocidade de raciocínio que menos de 1% da população tem. Sim, nesse nível, sim. E eu tenho uma sistemática de encaixes de pensamentos que eu consigo pegar conhecimentos que eu tenho, vamos supor, da área de mecânica com culinária e aplicar no direito. Eu consigo fazer essa interligação e eu faço essa interligação de uma forma muito rápida. E isso me fez, o desconhecimento disso me fez, durante muito tempo, ter a síndrome do impostor. Sim. O que é a síndrome do impostor? Mandrake. A síndrome do impostor é você não acredita que você é bom o suficiente. Você não acredita que você tem a solução para aquilo. Então, durante muitos anos, eu tive experiências de estar sentado na mesa com grandes bancas de escritórios de advocacia e que eles tinham um problema e que não conseguiam resolver o problema. E eu falava assim, mas espera aí, é isso, mas isso para resolver isso é só fazer isso. Ah, não, isso a gente já viu, é uma das nossas, e não, desculpa, não tinham ainda, poderiam vir a descobrir isso, mas até aquele momento ele era nítido que não tinham pensado naquilo. Bom, vamos lá. Nós falamos do Márcio, nós falamos da Maria Eduarda, nós falamos da Manuela, nós falamos da Maipê, nós falamos da Renata, mas falta o sexto. Falta o Mateu. Mateu tem 2 anos. Nossa, 2 anos. Opa, Que o balance. E eu tenho uma pergunta, né? Depois do modelo Pera explicar aí, quem é o então- Mateu. Eu já tô com uma curiosidade aqui já. Vamos lá. Não, Matheus. Mateu. Aí você tem o Matheus com 2 anos. Mateu tem 2 aninhos. 2 aninhos. O Mateu. É Mateus ou Mateu? Mateu. Mateu. É. Mateu. Renata. É Mateus italiano. É o Mateu. Renata, vou mandar só um recado para vossa esposa. Bora. Por experiência, eu tenho a Carla, Camila, Carolina e o Rafael. E o Rafael ficou folgado com 4 mulheres se preocupando diretamente com ele. Toda mulher quer ter um filho homem. E todo homem quer ter uma menina. Eu fui presenteado com 3. A Patrícia ganhou o Rafael. E aí mimou demais. E ele gostou. Esse é o problema. Ele gostou. E a irmã mais velha tomou conta dele. Ensinava. Faz assim. Ele nem abria a boca, ela falava, ele está com sede. Ele não precisava pedir. Estava tudo pronto para ele. E aí o Rafael deu no que deu. Agora Eu vê o brinco, Mateu. mas ele é um bom menino. Mas assim, ele é tranquilão. O meu Mateu, ele é mimado sim, mas pelas irmãs e pela mãe. Eu imagino. É o xodó, mas ele já é nítido que ele tem também neurodivergência. É assim, ele a Manuela, a gente percebia algumas coisas. Sim. E o primeiro que percebeu que a Manuela era diferente foi um amigo meu, Dr. William de Paula. Ele um dia foi visitar a gente, aí ele olhou pra mim e falou, cara, você tá sendo enganado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo, né? Aquela cara assustada. Aí ele olhou assim pro lado e falou assim, isso aqui é um anão. Isso aqui não é uma criança, cara. Isso aqui é um anão. Pronto. E assim, o Mateu, ele com menos idade que a Manuela faz coisas que a Manuela não fazia. Ele foi recentemente ele foi a uma consulta com a pediatra. E aí teve um acontecimento que minha esposa não conseguiu ir. E aí, para não perder a consulta, quem levou foi minha cunhada, a irmã da minha mulher. E óbvio que minha cunhada não tem todo o conhecimento do Mateu que a minha esposa tem. O dia a dia, tal. Mas algumas coisas a Renata tinha passado para ela.
Aí a médica começou a fazer a anamnese, né, as perguntas de não sei o que, tarará, tarará. Não dava tempo da minha cunhada responder. Quem respondia era o Mateu. Minha cunhada saiu da consulta com 2 anos. Minha cunhada saiu da consulta com uma recomendação por escrito para fazer investigação de superdotação no Mateu. É bom. E assim, ele é uma criança que dá... Não é uma família atípica, realmente a família. Eu tive uma psicóloga, doutora Bárbara Arantes, que ela virou um dia pra mim, ela falou assim, Márcio, você me permite? Eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, eu olho pra sua família e sabe de quem eu lembro? Eu falei, de quem? Ela falou assim, eu lembro da família daquele, Os Incríveis. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma habilidade, um poder diferente. Que bacana. E isso assim, é desafiador, tá? E aí, se vocês me permitem, eu vou entrar na segunda parte da sua pergunta. Mas antes de pegar a segunda parte, eu vou interromper. Bora lá. Letra M. Maria Eduarda, Manuela, Maitê, Manuela, Mateu. O M. O que é o M? Olha, quem vai saber te responder? O M é a primeira letra do meu nome. É a primeira letra do nome da minha mãe. Isso. Minhas 2 tias por parte de mãe também com letra M. Mas eu não tinha essa intenção. Isso veio muito mais por parte da minha esposa Renata. Da sua esposa. Porque na família dela é tudo com R. Olha. A mãe é Raquel, o pai é Renildo, ela é Renata, a irmã Rosane e a irmã Roberta. Você tem quantos irmãos? Eu mais uma. Mais uma. Márcio, eu e minha irmã mais velha, Ana Paula. Ana Paula. Tinha que ter uma Ana Paula. O grande enigma está aí. Exatamente. Então, foi algo que a minha esposa, acho que por na família dela ter só uma letra, foi muito mais por ela do que por mim. Mas é bem marcante, bem marcante, interessante. Ela foi muito mais por ela, foi algo que surgiu e se sustentou muito mais pela minha esposa, talvez o histórico familiar dela. Bom, eu não vou falar aqui, porque se você perguntar, porque não eu chamo de Carolina, mas é Ana Carolina, Camila Cristina, Carla, que era a única morena, que nasceu meio morena assim, e meu pai falava italiano, mas toda Bruna, eu falei, bonito o nome, Carla Bruna, pronto, moreninha, uma era bionda, outra era Bruna, moreninha, ficou Carla Bruna, Camila Cristina, Ana Carolina, que a gente nome chama de composto. Carol. E o Rafael, porque meu pai era Rafael, meu avô era Rafael, então vinha um Rafael que vinha da coisa. E a Patrícia que falava, se tiver um filho vai se chamar Rafael. Então ficou Rafael e ainda com PH para ficar bem antiguinho. Então assim, se você me perguntar sobre a letra M, eu vou falar que foi minha vontade. A letra M está aqui. A minha vontade que decidiu. É a sua vontade. Às vezes os meus amigos me chamam, e aí Márcio, você quer ir em tal lugar? Deixa eu ver com a minha vontade, se eu quero ir, eu te respondo daqui a pouco. Não, mas olha, doutora Renata, também na minha casa, eu sou o voto vencido. Voto vencido. São duas filhas e a esposa. E também lá ela que coordena a situação quando eu tenho vontade de sair, quando eu tenho vontade de vir na rádio, quando eu tenho vontade de trabalhar. Pode ir na rádio hoje, então e voto vencido. Olha, gente, hoje vamos comer, sair num restaurante, tem a massa? Não, hoje é feijoada. Não, vou comer outra feijoada? Não, é massa. Exatamente. Então, e assim caminha a humanidade. É isso aí. E aí eu queria ir para a segunda parte da pergunta, Pedro. De lei, exatamente, isso daí. O que acontece? Hoje eu posso falar com muita tranquilidade, com muita e com muita parcialidade, não imparcialidade, com muita parcialidade, porque eu tenho a Maitê, que tem síndrome de Down, que é um presente que Deus me deu. A gente antes aqui do programa estava conversando, eu te contei parte da minha experiência com a Maitê. É a filha que eu mais sou apegado, embora fosse meu maior medo ter um filho com síndrome de Down. Deus me presenteou e hoje eu vejo como que eu fui agraciado por Deus por ter a Maitê. Que muda a vida da pessoa. Eu imagino. Então assim, só que juntamente com isso vem uma série de preocupações,
A Maitê hoje ela faz fisioterapia, ela faz terapia ocupacional, ela faz fono, ela faz natação. A gente estava vendo para colocar lá na equitação. Então, assim, tudo isso por quê? Porque ela precisa de estímulos para se desenvolver. Certo. Tá? E isso no caso da síndrome de Down. Então, quem tem TEA, quem tem autismo, vai precisar de outros tipos de estímulos para que tenha um desenvolvimento saudável. E com relação a isso, o que eu apoio, né? Existe o projeto de lei que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que têm deficiência ou para os pais das crianças que têm deficiência. E por que eu defendo, acho não, né? Tenho certeza que isso é uma questão de justiça social. Hoje eu tenho condições de pagar um convênio que cobre algumas dessas despesas, não todas. Mas tem famílias que não têm. Exato. Então, você aliviar a carga tributária, por exemplo, do imposto de renda, tá, de uma família dessa, para que ela consiga ter um fôlego financeiro, para conseguir proporcionar uma terapia, um acompanhamento de qualidade para uma criança dessa, para ela ter um desenvolvimento, eu acho que não é pedir demais. Eu defendo essa bandeira. Isso defende essa bandeira. Mas o senhor falou que não se discute muito política, isso daqui é algo bem político mesmo. Sim. Que tem que ser levado. Eu recebi aqui um pouco antes do carnaval aí, uma ativista que ela vai atrás das pessoas, assim, fala, por exemplo, nesse caso, pessoas que têm parentes, que têm filhos, que têm, né, com TEA, com síndrome de Down, tem que propor uma coisa. Então ela junta esse pessoal e fala, nós vamos redigir essa lei e vamos enviar diretamente. Não preciso de um deputado, não preciso de nada. Qualquer cidadão pode a iniciativa fazer isso. é a iniciativa popular. Exato. Só que hoje nós já temos esse projeto de lei, é o projeto de lei 3834 de 23, e tem também o PL 1302 de 19, tá? Que são dois projetos de lei que propõem a isenção de imposto de renda para as pessoas que têm alguma deficiência ou para os pais. Então, enquanto são menores, os pais terão, e a partir da maioridade, a pessoa, e se ela for ainda dependente do pai, continua a isenção. É porque nós temos aí TEA, que nós falamos aí em vários graus. Exato. Pegar um severo vai ser dependente. Perfeitamente. Então, e agora aí também houve aí essa reforma, na reforma do nosso imposto de renda, agora até 5 mil reais não se paga imposto de renda. Então, de repente, eles podem falar, olha, para uma família, vamos dizer, de um pouco mais baixa renda, 5 mil reais, para quem recebia um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, né? Então, ele está na faixa de isenção. Estaria na faixa de isenção. Então, a gente perdeu uma grande oportunidade de ter colocado essa questão para ser discutida junto com essa isenção, com esse aumento do teto da isenção do imposto de renda. Infelizmente não houve vontade política de discutir isso, porque não dá tanto voto quanto a isenção dos 5 mil. Sim. Tá? Mas a gente não desistiu. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. A gente vai continuar engajado nessa causa. A gente está conversando aqui que de vez em quando surge umas coisas. Só quero mandar um abraço aqui pro Robson Maciel, um campeão, um lutador aí, campeão sul-americano de karatê.
Robson já tá. Grande abraço, já passou. Robson Maciel, campeão. Robson Maciel, grande campeão. E ele tá falando, tá desejando um ótimo dia a todo mundo aqui. Semana, meu irmão, um grande abraço. Mas olha, nós falamos aí R$ 5.000, né? Só voltando um pouco aí, já dentro dessa área tributária aí, é meio perigoso essa coisa de 5.000, né? Porque as pessoas falam, bom, eu ganho R$ 3.500, estou isento. Mas ele tem 2 empregos de 3.500. Quando chegar no final do ano, na hora dele prestar conta, ele vai chorar um pouco, não é? Porque ele vai ter que pagar imposto de... Porque é assim, as pessoas, elas entram meio que na festa, né? Eles entram assim meio que naquela vibe total, mas esquece que é 5.000 o total do seu ganho. Exatamente. Agora, se ganhar 2 empregos de 3,5, não vai ser descontado o imposto de renda de nenhum. Não vai ser descontado na folha. Na folha. Mas no final do ano ele tem que recolher. Mas é bom. Ele tem que recolher o carnezinho leão dele. Então, mas tem que se preocupar com isso, porque tem muita gente que entra naquela de que agora nós temos uma boa isenção. Não é só isso não. Lá na frente você vai ter que, na hora de prestar conta, o seu valor vai ser. Você vai ter lá um residual enorme no que deixou de ser residual para pagar. Exatamente. Então é bom lembrar disso. É bom lembrar disso também. É muito bem colocada essa ressalva, Pedro. Doutor, só para também terminando a questão da questão tributária. Aqui nós temos a nossa pauta aqui, a tese do século. Certo. O que seria a tese do século, doutor? A tese do século. O nosso ouvinte compreender. Vamos lá, Célio. A tese do século foi uma tese julgada pelo STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas eu falo assim, vamos lá. Antes da reforma tributária, nós tínhamos para uma empresa, ela ia pagar ISS ou ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, CSLL, se for uma indústria fizer transformação, IPI. Tá? A sistemática de cálculo do PIS e COFINS, então eu emiti uma nota fiscal de R$ 100.000. Dentro dessa nota fiscal, uma parte dela é tributação, outra parte é tributo. Então vamos supor um exemplo, para a gente arredondar os números. 60% do valor de uma nota fiscal é o valor do produto. Os outros 40% ali vamos supor, exemplo hipotético, que seja tributação. O PIS e a COFINS, eles consideravam, na base de cálculo deles, o valor do ICMS. Então eu pagava PIS e COFINS sobre um valor de tributo. Uma coisa que, para você explicar isso para um estrangeiro, o cara vai ter um pouco de dificuldade de entender isso. Tá? Então, o que foi a tese do século? A tese do século foi: não é devido a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E esse recálculo, as empresas podem recalcular isso dos últimos 5 anos. A qualquer momento, ela pode entrar hoje. Isso. Pode, não precisa mais de ação judicial, tá? Não precisa de ação judicial? Não. Nosso escritório faz tudo isso administrativamente. Administrativamente. Exatamente, de uma forma célere, e isso causa um fluxo de caixa imediato para a empresa, para o empresário. Por quê? O que ele ia recolher de tributo naquele mês, ele utiliza um crédito passado, que é a tal compensação tributária. Então, aí dentro de 30 dias a gente consegue fazer uma visão geral ali de quanto ele teve recolhido indevidamente, considerando o ICMS dentro da base de cálculo do PIS e do COFINS. E aí a gente consegue falar para ele: olha, você tem X milhões de crédito para compensar com tributos. Então ele pode pedir isso em dinheiro
e o governo, parte desse valor, o governo devolveria para ele em dinheiro, e demora um pouquinho, ou ele pode mensalmente... Precatório, Não é precatório. Vem parte porque é considerado um indébito. Você pagou um DARF. Então, Entendi. como você pagou um DARF, você pede devolução de parte daquele DARF. Então não entra para o regime de precatório. O precatório é quando você tem uma sentença judicial condenando o Estado a te pagar alguma coisa. Certo. Como é um tributo que você pagou, Vai ter que devolver. ele dinheiro, devolve, é uma via mais célere. Ou tem essa via da restituição, tá? A compensação. Ou você pode fazer a compensação. E aí você pode fazer a tal da compensação cruzada, que já existe instruções normativas da Receita Federal permitindo a compensação cruzada, tal, e aí é um aprofundamento técnico, mas isso dá um grande fôlego para muitos empresários. Agora, sem querer julgar outros profissionais, muita gente, a maioria, e eu falo até de pequenos empresários que nem sabem disso, que sabem que estão pagando, que agora, né, fala assim, poxa, eu estou pagando, mas meu contador nunca falou, sobre isso, ele simplesmente emite emite lá o boleto da DAS, do meu INSS, do meu isso, do meu aquilo, e eu pago todo mês para não ter problema. O contador, isso não é uma competência do contador. Tanto é que foi acionado o Supremo Tribunal Federal para decidir algo. Sim. O contador, ele não consegue atender os clientes dele e se inteirar de todas as alterações legislativas e de todos os posicionamentos jurisprudenciais. É uma covardia você exigir que um contador tenha todo esse conhecimento. Um advogado que é especializado em direito tributário, às vezes não consegue ter todo o acompanhamento, né? dessa magnitude, quem dirá o contador que está ali para fazer o dia a dia da empresa. Então, não, eu estou falando isso aí porque a maioria, por exemplo, do pequeno empresário, do médio empresário, ele está preocupado no dia a dia dele. Perfeito. Então ele confia, eu tenho o meu contador, todo mês ele me manda lá direitinho, eu pago lá, né? Eu pago uma taxa, eu pago lá o boletinho lá para ele, lá, mas todo mês eu recebo as coisas direitinho, eu recebo minhas certidões negativas, ele todo mês me dá a certidão negativa e confia lá. E o contador muitas vezes não sabe, ele simplesmente vai lá e faz os cálculos em cima vamos lá, e manda pau. Antecipando a sua pergunta, não foi um erro do contador. Não. O contador fez corretamente de acordo com a lei que estava vigente naquele momento. O contador, ele não consegue cuidar da empresa naquele momento e revisitar os últimos 5 anos. É humanamente impossível para um contador. Bom, tá? Aí qual é o caminho? O caminho é procurar um advogado tributarista especializado em recuperação de crédito. Lá no escritório a gente tem essa competência, além de termos a competência de compliance fiscal. Tá? O que é o compliance fiscal? É você fazer uma leitura de toda a escrita fiscal da empresa e evitar que ela caia em malha fiscal. É um trabalho preventivo. Tá bom? E nós temos também um pilar de planejamento tributário, que é aquela questão, aonde que fica melhor para mim? É no Simples Nacional, é no lucro presumido ou é no lucro real? Então, principalmente agora, com a questão da implementação da reforma tributária, é um trabalho que muitos empresários precisam se atentar. Lucro presumido, lucro real, simples ou passagem para o Paraguai? Passagem para o Paraguai. Com certeza. Chega no final. Doutor Márcio, o Célio, o papo está muito bom, acho que a gente ficaria aqui falando um bom tempo, mas nós estamos em cima da hora e o programa de rádio é isso, né? Entregar o programa para o próximo operador aqui, para o próximo comentarista, mas enfim, voltas. E não, eu quero assim, como é que eu falo, como é que eu
preciso entrar em contato com o Dr. Márcio. Pode nos chamar, tem o nosso site, marciozamboni.com.br, Zamboni com Z, Com Z. AMBONI no final, Márcio Zamboni, Zamboni. ou pode também nos chamar .com.br. .com.br, ou também pode nos chamar nas redes sociais. O Instagram é ADV, de advogado, Márcio Zamboni, com Z de Zamboni e I no final. Tá. Pode nos chamar lá que a Márcio gente dá uma Zamboni atenção. No Instagram. Isso. E no site marciozamboni.com.br. Exatamente, Pedro. Muito obrigado aí pela divulgação. Se os nossos ouvintes puderem nos seguir, nos dar uma força nas redes sociais, será bem-vindo. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, já prometendo que volta. Aí, ó, da mesma forma que o Fatorelli mandou aqui uma pergunta e Gerou, já gerou comentando discussão. alguma coisa, Contribuiu outros- com o nosso... Outros certamente tem por aqui, mas seria bom abrir, né, para que o ouvinte também começasse a perguntar, porque o senhor levantou a lebre para o ouvinte. Ele falou: opa, algo está acontecendo nesse reino de. Não sei se é Reino da Dinamarca. Dinamarca. Algo de estranho no reino da Dinamarca. Mas algo será de estranho. que nós estamos mesmo na Dinamarca? Em carga tributária, passamos. Só que não temos alguns serviços. A gente só não tem a mesma entrega. Nós Tá não- faltando umas a praças recíproca nem bonitas. sempre É verdadeira. Tá bom, Mas então, eu me coloco à disposição, eventualmente quiser que a gente Mas é muito venha bom. novamente. O nosso bate-papo aqui foi muito agradável. Agradeço demais o convite e toda a cordialidade, o tratamento. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Dr. Célio. E espero ter conseguido corresponder aí com... Com certeza, atingiu certamente. Olha, totalmente o nós falamos objetivo. aí sobre essa questão tributária, que é muito importante, mas também falamos da família um pouco, né? Eu acho Exato. que isso aqui liga todo fantástico, mundo, liga, inclusive a sim. coisa. Então, leve ali minhas recomendações, meu abraço para Dona Renata, Exato. para Maria Eduarda, Manuela, Maitê, para o Mateu, e um forte abraço também para o Dr. Márcio Zamboni. E- Espero aí também que a gente conseguiu, né, abrir esse espaço e que isso aí o senhor conseguiu passar essas informações que tanto queria. Agradeço. E Célio? Já entendi o Tu Dr. volta. Márcio Zamboni. Ele foi um palmeirense no passado que evoluiu extremamente inteligente e tornou-se São Paulino. Não podia ser, tornou-se inteligente e saiu, largou. O Célio guardou a intriga pro final. Guardou a evolução do QI, Então, ele largou. São Faço Paulino. aqui minha ressalva também, tá bom? Nem sempre o desenvolvimento cerebral se compara A futebolística. nem sempre acompanha o futebolista. Então vamos lá. Tá Muito bom? obrigado, pessoal. Muito obrigado. E nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Se você perdeu alguma parte, chegou aqui no metade, chegou aqui já no programa em andamento, fique tranquilo. Metrópole em Foco, segunda edição, das 15 às 18 horas, além das notícias atualizadas, você vai conseguir conferir novamente esse bate-papo, essa entrevista, só que na gravada, né? Aí já vai ficar gravada, você não vai fazer as perguntas. Mas se quiser mandar as perguntas, depois nós passamos para o Dr. Márcio, através da própria assessoria, e passamos para o senhor. Mas essa entrevista, esse bate-papo, vai ficar hoje no Metrópole em Foco, segunda edição, e depois hospedado aqui nas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato. E eu vou deixar Maravilha. aí, marciozamboni.com.br e no Instagram, @MarcosZamboni. ADV Márcio Zamboni. ADV Marcos Zamboni. Tá? E quem quiser também, olha, quem lembra lá do Maluf, hein? Lembra do Maluf? Eu vou Lembro. passar o Instagram dele. Não, o Instagram não, o e-mail. @Maluf mais faz.
Boa, Pedro. Muito Tá bom. obrigado. Tchau, fui. Você ouviu Metrópole em Foco.